Olá, boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria Mãe estejam conosco. A nossa exposição de hoje tem como tema Lázaro e o rico, que vamos encontrar no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, que nos diz mais ou menos o seguinte: era Lázaro, um pobre mendigo, cheio de feridas, que vivia só, abandonado, e que sofria do mal que ainda hoje assola a maior parte da humanidade, que é a fome. Por sua vez, o rico era um senhor de posses, que desfrutava das mordomias que as posses lhe forneciam. Ocorre, porém, como tudo tem o seu início e seu fim, vem a morte do corpo físico, e vamos encontrar os personagens, os dois, no mundo espiritual, só que agora em posições inversas. Vamos ver Lázaro no seio de Abraão, feliz, radiante, e o rico queimando no fogo do inferno. Quando o rico observa Lázaro e Abraão se aproximando, ele clama por socorro e pede que Lázaro molhe a mão na água, a ponta do dedo, e coloque em sua língua para abrasar o fogo que queimava o seu coração. Em que Abraão responde que isso não é possível, pois ele tiver em vida todos os seus bens, enquanto Lázaro tiver apenas dores e tormentos. E que mesmo que quisesse não seria possível, pois há um abismo entre os dois. E que não era possível o rico vir até o mundo de Lázaro, assim como Lázaro ir até o mundo do rico. Então, num gesto desesperado, o rico pede a Abraão que envie Lázaro de volta ao mundo dos vivos, informar os seus, pois ele possuía 5 irmãos, para que não caiam no mesmo erro que ele cometeu. Em que Abraão novamente responde que os vivos têm Moisés, os profetas e seus ensinamentos, e que se não acreditassem naqueles que estão vivos, muito menos alguém ressurgir dos mortos. É mais ou menos isso que a parábola diz no Evangelho. Eu não a li porque ela é bem extensa. Para nós analisarmos esta parábola, nós temos que considerar alguns aspectos. O primeiro deles, vamos imaginar que ela esteja acontecendo nos dias atuais, que ela esteja acontecendo na nossa vida agora. O segundo, os personagens, Lázaro e o rico, somos nós mesmos, é a nossa vida. E o terceiro aspecto também, muito importante, vamos olhar de maneira diferente, não apenas pelo aspecto comercial, do dinheiro, porque se formos fazer uma análise sobre a ótica do dinheiro, infelizmente, no nosso país, 99% da população é pobre. Aí nós poderíamos imaginar o seguinte: poxa, se eu não vivo como Lázaro e se eu não tenho dinheiro, isso não é comigo. Mas, se analisarmos pelo ângulo da saúde, por exemplo, se temos mãos e pés perfeitos, se temos nosso corpo perfeito, todos os sentidos, a visão, o olfato, o tato, a fala, a audição, perfeitos, temos uma inteligência, portanto, somos ricos, somos milionários, bilionários. Quanto vale a nossa saúde? Então, será que somos ricos ou pobres? Será que somos ricos
ou Lázaro, conforme a parábola nos descreve. Certamente somos Lázaros quando, com as condições mínimas, ao reencarnarmos, com pouca saúde, sem condições financeiras, sem família, e mesmo assim conseguimos progredir. Aceitamos com resignação aquilo que Deus nos deu e fazemos o possível para aprender, para amar, para seguir adiante. Mas somos também o rico quando, com os dons da saúde, com os dons da riqueza, com família, com estudo, com conhecimento, com amigos, deixamos a nossa vida estagnada. Passamos a vida inteira reclamando, não fizemos nada de útil ao nosso próximo. E certamente a vida virá e nos cobrará o preço. Certamente também podemos encontrar nas duas posições, tanto de vitória como derrota, na posição do Lázaro como na posição do rico. Porque muitos que nada têm, que nasceram sobre a égide da dor, do sofrimento, e que deveriam aceitar como bengala para a sua evolução, e se entregam à revolta, ao desespero, às mágoas, certamente são os Lázaros que não evoluem. E o mesmo se dá com os ricos da parábola, quando, com o talento que recebem, conseguem multiplicá-lo, conseguem trazer benefício ao seu semelhante. E a prova disso é que nós vemos muitos depoimentos nos dias atuais, em razão da pandemia. Todo o dia nós observamos na mídia empresários, empresas que doam fortunas, milhões em benefício dos hospitais, em cestas básicas, em equipamentos, em remédios. Eu já vi empresário dando depoimento, chorando, preocupado quando as empresas foram obrigadas a fechar as portas, como é que ele ia fazer para pagar os seus funcionários. Eu já vi empresário dando depoimento, dizendo que além da dor que o vírus provoca, a dor maior, mais forte ainda, é de demitir um empregado seu. Então, gente, nós observamos que há dois lados da moeda, que podemos tanto evoluir como Lázaro e também evoluir com o dinheiro, com a fortuna, com a saúde, com os bens pessoais. A questão é o seguinte, que para atingir o estágio em que nós estamos, para atingir o estágio em que a humanidade se encontra agora, a gente passou por muitas. Se nós olharmos desde os primórdios, do princípio de nosso espírito, certamente estivemos envolvidos em guerras, em tragédias, em dores, em mortes, em doenças, em fome. Mas vamos fazer uma análise da nossa vida atual. Para atingirmos o patamar que a gente tem hoje também, ele não veio de graça. Foi com muito esforço, foi com muita luta, foi com muito sacrifício, passando por cima, às vezes, de muitas dificuldades. E isso deixa marca dentro da gente. E às vezes marcas que machucam, que magoam, porque no caminho encontramos muitas injustiças, encontramos sofrimentos, encontramos decepções. E quando atingimos um patamar que deveria ser uma conquista, nós fechamos o nosso coração e passamos a ver o semelhante como sendo um ser inferior. Se estamos num ponto X, achamos que todos os outros também têm as condições de chegar nesse ponto.
Quem de nós já não ouviu aquela frase que vão trabalhar como eu trabalhei, que vão sofrer como eu sofri, que vão passar por aquilo que eu passei, que vão aprender o que eu aprendi? Quando a gente chega nesse patamar, julgamos que o próximo também tem as condições de estar aí, e não temos a capacidade de ter a empatia e de saber que o nosso próximo está, às vezes, um nível abaixo da evolução, ou mais atrasado, ou não tem as mesmas condições que nós. E por isso que cada um de nós tem o seu aguilhão. Paulo, o apóstolo Paulo, numa carta aos Coríntios, dizia ele que tinha um espinho que o incomodava diuturnamente e que pediu a Jesus para que o curasse por 3 vezes. Ele não relata que espinho é esse, mas provavelmente um problema de saúde. E Jesus respondeu que não, que era esse aguilhão da dor que fazia dele um homem melhor. O próprio Chico Xavier, que recebia as psicografias com uma vista doendo, um olho inchado que jorrava sangue. Imagina ele, que ficava às vezes até altas madrugadas, que recebeu quase 600 livros, todos no punho da mão, na caneta, como devia doer aquela vista dele. E um dia ele perguntou a Emmanuel, o seu mentor, peça ao Bezerra de Menezes que me cure. E Emmanuel responde, vai ao oculista, porque o teu problema não tem cura. E Chico diz a Emmanuel, mas meu Deus, então como eu vou fazer para receber tantas obras suas? E Emmanuel responde, eu disse que não tinha cura, mas que não era para deixar o tratamento. E Chico conviveu a vida toda com aquele sofrimento, com aquele aguilhão, recebendo as psicografias. Eu vi uma reportagem também com o maestro João Carlos Martins, aquele pianista. Ele sofreu um assalto e recebeu uma facada que inutilizou 2 dedos dele. Logo depois vem uma doença e ele tem as mãos todas atrofiadas, os dedos atrofiados. E mesmo assim ele executa a sua música com o dorso, com os punhos. E a gente se pergunta, por quê? Por que ele, que fazia tanto bem, que era bom, que mal poderia fazer a música, sofre uma dor dessa? E certamente é essa dor que vai fazer ele se tornar um homem melhor. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, um texto sobre o título de obediência e resignação, enviado para Kardec no ano de 1863 em Paris. E sabe de quem? De Lázaro, o mesmo Lázaro da parábola. No tempo de Cristo, um mendigo, 18 séculos depois, era um dos espíritos que ditou as obras do Consolador ao Kardec. E ele nos diz o seguinte, que a humanidade sempre viveu com 2 dilemas. Um era a virtude e o outro o vício. E que a virtude da era atual é a atividade intelectual e o nosso vício é a indiferença moral. E se olharmos para a nossa realidade, nós nunca tivemos tantos avanços em tecnologia como agora.
e ao mesmo tempo nunca estivemos tão indiferentes um com o outro. Basta um segundo para nos conectarmos com outro lado do mundo. Basta um segundo para sabermos as notícias em qualquer parte do mundo. Mas ao mesmo tempo também desconhecemos o que se passa na casa do vizinho, desconhecemos às vezes o que se passa dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Portanto, queridos irmãos, a indiferença, ela é a filha cruel do orgulho e do egoísmo que fecha o nosso coração aos sofrimentos do nosso próximo. Nós vamos encontrar no livro Consolador de Emmanuel, em que ele nos fala da cristalização de nossos sentimentos. É quando criamos ao redor do nosso coração uma carcaça tão grande que nos tornamos indiferentes com as dores do próximo. E Emmanuel nos diz que isso é o pior estágio psíquico de nossa alma, pois a indiferença bloqueia nossas possibilidades de progresso e oblitera o germe da evolução. Emmanuel também nos fala da hipertrofia do coração e da hipertrofia do conforto. Nós sempre estamos querendo alguma coisa, sempre buscando. Quando temos um, já queremos outro, e sempre queremos mais e mais e mais. Certamente vocês devem estar se perguntando se conforto então é ruim. É claro que não. Se você conseguiu com o teu trabalho, com o teu suor, com dignidade, com honestidade, nada mais que usufruir daquilo que você conquistou. A pergunta que fica: esse conforto vai me fazer uma pessoa melhor? Esse conforto está melhorando a humanidade em que vivo? Nós temos um exemplo que antigamente, principalmente as mulheres que utilizavam um casaco de pele e que era chique, mas que hoje já não é admissível, pois que a pele viria de um animalzinho que teria que ser morto. Então, esse progresso está me fazendo bem? E na questão 938 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta genial aos espíritos. Ele pergunta o seguinte: será que o homem não fecha o seu coração em função das decepções na conquista de sua evolução? Para chegar ao ponto onde ele chegou, com tantas dores, com tanto sofrimento, com tanta revolta, com tantas traições, o homem fecha o seu coração pensando somente em si? E os espíritos respondem uma resposta mais genial ainda: sim, para aqueles que preferem a felicidade dos egoístas. Pois os homens verdadeiramente de coração encontram alegria não no que recebem, mas naquilo que fazem. Voltando à parábola, então, vamos encontrar Lázaro radiante junto de Abraão e o rico sofrendo as consequências no fogo do inferno. Esse inferno que ele fala, aquele fogo que queimava no coração, em cujo ele pedia água para que Lázaro aliviasse a sua dor, é o inferno que ele mesmo cria, em função de suas atitudes, do remorso, do arrependimento da vida que levou, criou o inferno para si. E nós vamos encontrar também na resposta de Abraão, dizendo que Lázaro teve só dores e sofrimentos e que por isso hoje está na luz, enquanto ele não valorizou os bens que tinha. E que há um abismo entre os dois.
que não é possível Lázaro ir até ele e nem ele vir até Lázaro. Esse abismo que Abraão fala é a vibração que cada espírito possui. Logicamente, por ser Lázaro de um plano elevado, ele não consegue ir até o rico sem que diminua a sua frequência. Nós sabemos que a vinda de Jesus demorou 1 milênio, 1000 anos para ser concretizada, pois Jesus, sendo um espírito de luz, teve que reduzir sua frequência, reduzir a sua vibração para se tornar homem igual a nós. E a humanidade também, ao mesmo tempo, teve que acompanhar esse processo junto com Jesus. Por sua vez, ela teve que elevar-se para se tornar compatível com Jesus. E nós observamos nesse período aí a reencarnação de vários espíritos de luz, espíritos iluminados, que trouxeram uma mensagem divina tão linda, tão positiva, que ainda hoje é um primor quando nós a lemos. E temos vários exemplos aí de Confúcio, Buda, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, que vieram, e vários outros que vieram, não somente em todas as áreas, na educação, nas ciências, na astrologia, e principalmente na filosofia, e que deixaram esse legado bonito para que Jesus, aquele espírito de luz, chegasse ao nível do ser humano. Eu via uma palestra do Divaldo em que ele dizia que os cientistas da NASA estudaram a aura de Chico Xavier e constataram que a aura do Chico era do tamanho de 20 metros ao seu redor. Em 20 metros, o Chico captava emanações que passassem, que estivessem por aí. Lia os pensamentos e sentia o que as pessoas estavam sentindo. E Divaldo nos fala que, em geral, no ser humano, em nós, é de 2 centímetros. Portanto, nós temos 19 metros e 98 centímetros a menos da aura do Chico Xavier. Imaginemos então como seria a aura de Jesus. É por isso que tudo que chegasse até ele se comovia, se modificava, se transformava. Bastava apenas um olhar seu, uma palavra, um toque, um gesto, para que o milagre acontecesse. E nós temos nos evangelhos vários relatos, como da mulher que sofria de hemorragia e que conseguiu chegar por trás e tocar a borda do manto de Jesus e se curou imediatamente. Como o cego de Betsaida, que Jesus coloca o dedo nos seus olhos e ele volta a visão imediatamente. Como o paralítico, que Jesus diz, levanta-se, e ele levanta. Como o Zaqueu, que estava sobre uma árvore, desce daí, Zaqueu, e ele se converte e começa a dividir os seus bens. Há o caso de um centurião romano que, vencendo a multidão, um dia chegou próximo de Jesus e disse para ele que em sua casa havia um escravo que sofria dores terríveis e que estava muito mal. E Jesus, solícito como era, respondeu ao centurião: logo mais irei então vê-lo. E o centurião diz assim: não precisa, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e ele será salvo. Fato que valeu a
até um elogio de Jesus, dizendo que nunca viu homem de tamanha fé em todo o Israel. Nós vamos também agora encontrar no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Um livro que nós conhecemos bem, que estudamos muito, por quase um ano, e que conhecemos toda a história. E vamos encontrar ali que alguns espíritos superiores desceram até a crosta, até a terra, para ter um mês de estudos. Era André Luiz, o padre Hipólito, que fora padre na encarnação passada e continuava com a batina de padre lá no mundo espiritual. E havia uma irmã, eu não tenho certeza, mas o nome dela acho que era Mariana, que era vidente. E eles vieram na terra e foram se hospedar na casa transitória de Fabiano, em cuja era presidida pela irmã Zenobe. Então, nós podemos ver que na parábola seria possível Abraão e Lázaro ir até o rico, o que não era possível o rico ir até eles sem que se elevasse, se melhorasse. E eles vêm e ficam nessa casa transitória de Fabiano, se preparando por um bom tempo, até que suas energias ficam compatíveis, e vão um dia numa incursão nas zonas umbralinas, em outras palavras, no inferno, resgatar alguns espíritos que lá estavam. Na área dos Olivos, que era uma região densa, com bastante névoa, que nem a luz do sol penetrava. E Padre Hipólito faz um discurso memorável, lindo. E esse discurso era sobre a parábola de Lázaro e o rico. E aqueles espíritos que já estavam preparados, que compreenderam, foram resgatados. Mas muito ainda permaneciam lá. Conta-nos o relato que eles clamavam, se elevavam do charco, do lodo e gritavam por socorro. Mas que André Luiz até questionou. E esses que pedem, por que não atendemos? E o padre Hipólito fala que eles ainda não haviam atingido o ponto necessário para serem resgatados. E no livro Pontos e Contos, ele nos fala que também numa região da crosta, uma equipe do céu vem estudar a parábola de Lázaro e do rico, juntamente com centenas de irmãos encarnados, naturalmente desligados do corpo físico no momento do sono, e ali debatem tudo sobre a parábola. Lá por umas alturas, alguém faz a pergunta se Lázaro e Abraão não foram insensíveis com o rico, pois ele pediu água. E a gente tem um conceito, né, que a água não se nega a ninguém. E ele pediu também para que Lázaro fosse avisar os seus. E mesmo assim Abraão disse não. E aí esse espírito que estava dando a palestra aqui no plano terrestre, bem próximo da Terra, diz o seguinte, que esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira interpretação. O que para nós era insensibilidade, para Abraão e Lázaro era o remédio que iam curar o rico. E que eles deviam sorver
da água amargosa. Anotem bem esse título. A água amargosa que iria purificar o vaso do seu coração. Portanto, não sairão de lá até houverdes pago o último centavo, nos diz os ensinamentos. O rico deveria então sorver da água amargosa, o remédio amargo, que iria purificar o vaso interno do seu coração, para somente aí sim ele poderia ser resgatado e evoluir. E olhando esse título, Humberto de Campos nos fala, o irmão X, que dizendo que o rico, ainda assim, no sofrimento que ele vivia, ele estava sendo egoísta, porque ele não pediu para a humanidade em geral. Ele apenas pediu para que Lázaro fosse avisar os seus 5 irmãos, para que não cometesse o mesmo erro. E olhando a nossa realidade de hoje, como é que nós estamos vivendo? Olhando essa realidade que a pandemia, que o vírus causou, será que somos Lázaro, o rico? Será que estamos fazendo a atitude de Lázaro ou a atitude do rico? Eu vou aqui entrar num campo um pouco difícil, porque nós não devemos julgar a ninguém. Mas eu vejo, eu falo em nós, nos incluindo junto, quando a humanidade corre e acaba com todo o estoque de álcool gel e estoca em casa excesso de álcool somente para si, quando na iminência em que as lojas iriam fechar, correram estocar alimentos, quando basta que alguém fale que um remédio combate o vírus, automaticamente ele some das prateleiras. O que dizer de nossos irmãos que elevam os preços? O que dizer dos nossos irmãos que fazem corrupção, que modificam os preços? Eu vejo que a humanidade ainda não está pronta e que ela não sorveu da água amargosa, do remédio amargo que irá purificar o vaso do coração. E a gente observa nas redes sociais, todo dia, a todo momento, pedindo para que Deus elimine esse vírus, pedindo para que Deus nos livre dessa pandemia, pedindo para que Deus mande essa pandemia embora, terceirizando a Deus aquela solução que seria nossa, porque Deus, Ele é somente luz, Deus é o bem, é o amor. A dor, os problemas, os sofrimentos são crias nossas, fomos nós que os criamos e somos nós que devemos solucioná-los. Somos nós que devemos aprendê-los com eles. Então, aqueles pensamentos que a gente vê nas redes sociais, livrai-nos do vírus, mandar essa pandemia embora, cuidado. E eu não sei se tenho moral para dizer isso, mas eu acho que a mais bela oração, que um gesto concreto de Lázaro, que a oração que é mais agradável a Deus, que a oração que nós poderíamos dizer a todo dia e com a qual eu quero encerrar a minha palestra, é aquela de sempre: fique em casa, use máscara, evite aglomeração. Muito obrigado e até uma próxima.